Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento o povo de Deus, que é Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, estamos aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se o irmão quiser se sentar, fique à vontade, em nome de Cristo Jesus. Eu queria ser grato, ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus por essa oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Todos sabem, que meu primeiro ministério, aleluia, louvado seja Deus, começou, na Batista Moriá, ali na Carnaúba, aleluia, louvado seja Deus, onde a qual o Senhor me levou ali para aquele lugar, para fazer, o ídolo do Senhor, fazer a vontade de Deus. E um dia, aleluia, louvado seja Deus, conversei, com o pastor Flávio, que eu não estava saindo do ministério porque eu estava chateado com o ministério, chateado com o pastor Flávio, mas eu estava saindo do ministério por causa de condições financeiras. Eu estava desempregado e eu morava ali na Vila Nova da Serrota, e o pastor Flávio sabe que muitas das vezes eu ia da Vila Nova da Serrota para Carnaúba a pé, aleluia, louvado, bendito seja Deus. E naquele momento, aleluia, louvado seja Deus, estava passando, pelo momento de dificuldade, um momento onde a qual eu não tinha condições financeiras, e ali eu sentei, conversei, com o pastor Flávio, mas ali eu falei para ele que um dia, aleluia, louvado seja Deus, eu voltaria, para o lugar onde a qual, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor me levantou como ministro da palavra do Senhor Jesus. Cheguei na Batista Moriá, aleluia, louvado seja Deus, e ali o Senhor começou a me usar, começou a me ensinar para a honra e a glória do Senhor Jesus. E hoje o que eu sei, o que eu sou, em primeiro lugar Deus, e esse ministério que eu tanto amo, que eu sempre levei o nome desse ministério a vários lugares, aleluia, louvado seja Deus, que eu andei. Eu sempre disse, aleluia, louvado seja Deus, que eu não tinha o pastor Flávio como um pastor, mas sim como um pai, como uma pessoa que me ensinou, como uma pessoa que me instruiu, como uma pessoa, aleluia, louvado seja Deus, que tem o meu respeito, que sempre teve o meu carinho, aleluia, bendito seja o nome de Cristo Jesus. Todo mundo sabe do amor e do carinho, do respeito que eu tenho por esse ministério e por essa liderança. Que Deus possa abençoar ricamente, em nome de Cristo Jesus. Passamos ali, aleluia, louvado seja Deus, 2 anos e 1 mês, aleluia, louvado seja Deus, à frente do ministério pastoriano. Chegamos ali, aleluia, louvado seja Deus, só eu e a minha esposa, aleluia, louvado seja Deus. A gente congregava no outro ministério. Quando a gente saiu, eu sempre disse, se eu sair de um canto, a minha responsabilidade é eu e a minha casa. Os outros, aleluia, louvado seja Deus, se quiser sair. E ali a minha sogra ficou. Aí ela, com o tempo, ela foi, aleluia, louvado seja Deus, congregar com a gente. Entregamos o ministério, mas entregamos, saímos pelas portas da frente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, e oramos pedindo ao Senhor uma confirmação. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos se entregando de novo, aleluia, louvado seja Deus, o ministério Batista Moriá, para a honra e a glória do Senhor. Eu, a minha esposa, a minha sogra, a minha irmã, para a glória do Senhor Jesus, a gente vai estar vindo para integrar, para ajudar, para fortalecer, aleluia, louvado seja Deus, esse ministério. E eu creio que só quem vai ganhar é o reino dos céus, aleluia, bendito, engrandecido é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Uma das coisas, aleluia, louvado seja Deus, que eu aprendi até quando eu era ímpio, era ser grato, aleluia, louvado seja Deus. Então eu sou grato pelo pastor Flávio, sou grato pelo esse ministério, e sou grato pelo aquele que me resgatou do lamaçal do pecado, aleluia, louvado, bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Vocês estão surpresos ou não? Vocês estão surpresos? Tá não? Irmão Gerson está surpreso não, irmão Gerson. Irmão Gerson enganou vocês, viu, irmão Gerson? Aleluia. Aleluia, bendito seja, engrandecido é o nome de Cristo Jesus. Vamos abrir, aleluia, louvado seja Deus, as nossas Bíblias, aleluia, louvado seja Deus, em Lucas capítulo 15 e o versículo 18 e o 19, aleluia, louvado seja Deus, para que nós possamos estar meditando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a parábola do filho pródigo.
pródigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma mensagem, uma palavra, e o Senhor botou essa palavra no meu coração, e que essa palavra também possa chegar até os vossos corações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer: me levar-te-ei e vou até o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Senta glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Aqui a parábola, aleluia, louvado seja Deus, do filho pródigo. Ele está, aleluia, louvado seja Deus, arrependido, e ele pede, aleluia, louvado seja Deus, que o seu pai receba mesmo como um dos seus trabalhadores. Tu sabe, aleluia, louvado seja Deus, que o filho, ele tem por herança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da parte do pai, mas aquele que é trabalhador, ele recebe por aquilo que ele ganha, ele já está recebendo o seu galardão, mas ele quer, aleluia, vai ser Deus, que o seu pai lhe receba mesmo como um trabalhador. Mas eu digo nessa noite, aleluia, louvado seja Deus, se você é filho, o pai não vai te receber, aleluia, louvado seja Deus, como um trabalhador, mas ele vai te receber como herdeiro, como um homem, aleluia, louvado seja Deus, que foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Quantas pessoas hoje, amados irmãos, não estão aí fora como um filho pródigo, recebeu de Deus, aleluia, louvado seja Deus, o poder no céu e na terra de ser chamado de filho, mas por algum motivo, aleluia, louvado seja Deus, por alguma tristeza, por alguma desilusão, aleluia, louvado seja Deus, resolve a virar as costas para Deus, resolve, aleluia, louvado seja Deus, a sair da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com esse jovem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que havia um homem. A Bíblia não fala o nome desse homem ou a origem desse homem, mas a Bíblia vai relatar, aleluia, louvado seja Deus, que havia um homem que tinha 2 filhos, aleluia, bendito seja Deus. Um era mais moço e o outro era mais velho, aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele mais jovem, ele resolve, aleluia, louvado seja Deus, confrontar o pai. Ele resolve, aleluia, louvado seja Deus, pedir a parte da herança que cabia a ele. Ele chega para o pai e diz: Pai, me dá a metade, aleluia, louvado seja Deus, da herança, aleluia, louvado seja Deus, porque eu sei, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que eu preciso, aleluia, louvado seja Deus, da metade dessa herança. Aleluia, bendito e engrandecido é o nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que o pai, ele reparte, aleluia, louvado seja Deus, a parte da herança para com os filhos. E a Bíblia diz que com o tempo, aleluia, louvado seja Deus, esse jovem, ele pega, aleluia, louvado, bendito seja Deus, a metade da sua herança, e ele, aleluia, louvado seja Deus, vai para uma cidade distante. E a Bíblia diz que quando ele chega naquela cidade, ele começa, aleluia, louvado seja Deus, a gastar, ele começa a desperdiçar aquilo que o pai, aleluia, louvado seja Deus, tinha arranjado com tanta dificuldade, aleluia, bendito seja Deus. Quantos filhos, irmão, tem na casa de Deus tudo do bom e do melhor? Quantos filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está na casa do Senhor, louva que é uma bênção, prega que é uma bênção, mas aí resolve, aleluia, louvado seja Deus, sair da casa do Pai, para sair para o mundo, aleluia, louvado seja Deus, aonde a qual não tem nada para oferecer. A Bíblia, amados irmãos, ela compara, a palavra de Deus, ela compara, de um homem, aleluia, louvado seja Deus, que tem um encontro com Jesus e vira as costas para Jesus. Ele compara com cão e com porco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2
bichos impuros, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus compara esses homens, aleluia, louvado seja Deus, com cão e porcos. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que ali aquele jovem, ele sai para uma distância, ele sai para uma cidade distante, aleluia, louvado seja Deus, e começa a gastar tudo com bebedice, com prostituição, com algo, aleluia, louvado seja Deus, que não agradava a Deus, que não agradava ao Pai. Aleluia. Mas a Bíblia também relata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que naquele lugar há uma grande fome, aleluia, bendito seja Deus. Muitas das vezes, amados irmãos, mesmo, aleluia, que o Senhor tem que lhe resgatar de uma forma, Jesus, ele cria uma situação, aleluia, louvado seja Deus, para que ele não venha perder a mim, nem perder a você, aleluia, louvado seja Deus. Mesmo que nós tenhamos que passar pelo momento de aflição, pelo momento de tortura, para nós entender e compreender, aleluia, louvado seja Deus, que nós não devemos fazer as nossas próprias vontades. Que nós não podemos andar nos nossos próprios caminhos, que nós não podemos, aleluia, louvado seja Deus, virar as costas para aquele que morreu na cruz e que se fez maldito por amor de mim, por amor de você. Aleluia. A Bíblia diz que naquele lugar, aleluia, louvado seja Deus, há uma grande fome. E ali, aleluia, louvado seja Deus, aquele jovem, ele já tinha desperdiçado tudo. Ali ele já tinha gastado, aleluia, louvado seja Deus, tudo aquilo que o seu pai tinha entregado em suas mãos. Quando tu tem tudo, irmão, todo mundo quer ser teu amigo. Quando tu tem algo para oferecer, todo mundo quer ser teu amigo. Todo mundo, aleluia, louvado seja Deus, te convida para sair, te convida para almoçar, te convida para merendar. Se duvidar, até o aniversário de boneca eles te chamam. Mas quando ele olha para você, aleluia, louvado seja Deus, e você não tem nada mais para oferecer, ele começa a te rejeitar, ele começa a te humilhar. E foi isso que aconteceu na vida daquele jovem. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que ele sai para procurar emprego. E o único emprego que aquele jovem ele consegue arrumar é cuidar de porcos. Aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz que naquele lugar, um lugar tão terrível, aleluia, louvado seja Deus, que aquele homem, ele deseja se alimentar, aleluia, louvado seja Deus, das bolotas dos porcos. Ele deseja se alimentar das comidas dos porcos. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que ele cai em si, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele cai em si, aleluia, louvado seja Deus. Ele pensa, na casa do meu pai, aleluia, louvado seja Deus, os trabalhadores, a fartura de comida, e eu aqui perecendo, aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Bem-aventurado, amados irmãos, é aquele que erra, mas não permanece no erro, é aquele que cai, mas não permanece no chão, é aquele, aleluia, louvado seja Deus, que desvia do caminho do Senhor, mas acredita, aleluia, louvado seja Deus, que ele precisa de um milagre, ele precisa de uma resposta, ele precisa de uma restauração, ele precisa voltar do caminho aonde a qual ele saiu. Aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Ele diz, aleluia, louvado seja Deus, eu me levantar-me-ei e vou me ater com meu pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas têm uma história de dizer que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mentira, irmão. O cair é do homem, o levantar é do homem. Agora quem sustenta é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele não levanta o homem se ele não quiser se levantar. Se o homem quiser permanecer na lama, o Senhor permite, porque o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Deus. Aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Aí as pessoas têm uma história de dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não, o cair é do homem, o levantar é do homem, mas quem sustenta é Deus. É Ele que dá o livramento, é Ele que dá a restauração, é Ele que liberta, é Ele que sara e é Ele que leva o homem para morar no céu. Aleluia.
Esse jovem, aleluia, vai ser Deus, ele toma uma decisão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nessa noite, aleluia, louvado seja Deus, toda vida que você pensar em parar, aleluia, louvado seja Deus, você olha para a parábola, aleluia, louvado seja Deus, do filho pródigo e vê o sofrimento, a humilhação, quando nós viramos as nossas costas para Deus. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele resolve, aleluia, louvado seja Deus, sair da casa do Pai. Eu nunca vi ninguém sair da casa do Pai e não ter prejuízo. Eu nunca vi, aleluia, louvado seja Deus, uma pessoa sair da igreja e dizer: agora eu estou vivendo, aleluia, louvado seja Deus, o meu melhor momento. Não, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa de cabeça baixa, é uma pessoa que se zanga com tudo, é uma pessoa que vive depressivo, é uma pessoa que toma remédio para dormir, toma remédio para acordar e só vive, aleluia, louvado seja Deus, de cabeça triste. Mas aquele que está em Cristo Jesus, mesmo diante da peleja, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das lutas, mesmo diante da batalha, ele sabe que há um Deus grande, um Deus todo poderoso, um aquele a qual que restaura, um aquele que liberta, aquele, aleluia, louvado seja Deus, que ergue o homem do lamaçal do pecado. Não importa quantas vezes tu caiu, você só não pode se acostumar a estar no chão. Não importa as vezes que você errou, você só não pode se acostumar no erro. Aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Porque hoje, aleluia, vai ser Deus, nós aceitamos Jesus. As pessoas olham e dizem: depois que fez tudo que não presta, agora inventou de ser crente e agora diz que vai morar no céu. Não é que nós que inventa, é o Senhor que garante. É Ele, aleluia, louvado seja Deus, que garante que não importa o grau do teu pecado, que não importa aquilo que tu fez, se tu se arrependeu, tu é uma nova criatura, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo que era velho se fez novo, e agora você é uma nova criatura, aleluia, louvado seja Deus. O inimigo, quando ele não acha como te acusar, ele vai querer te acusar o teu passado. Mas a Bíblia diz que o nosso passado o Senhor levou na cruz do Calvário. O nosso erro, aleluia, vai ser Deus, a nossa culpa, o nosso pecado, o Senhor lançou no lago do esquecimento. Aleluia, louvado, bendito seja Deus. Ele já não, aleluia, vai ser Deus, conta mais daquilo que você era. Agora você passa a ser uma nova criatura, porque a Bíblia diz, aleluia, vai ser Deus, que em Cristo Jesus, aleluia, nós somos mais do que vencedor. Ainda que o inimigo queira te parar, aleluia, louvado, bendito seja Deus, ele não consegue. Porque o projeto de Deus na minha e na tua vida é bem maior do que aquele que está no mundo. Aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Então aquele jovem, aleluia, louvado seja Deus, ele toma uma decisão. Ele disse: ei, na casa do meu pai, até os trabalhadores, há muita fartura de comida e eu aqui perecendo, mas eu vou me levantar, eu vou me erguer, aleluia, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir perdão, se necessário for, eu vou, aleluia, vai ser Deus, ser os seus trabalhadores, mas no mundo eu não quero mais estar, aleluia, louvado seja Deus. E ele diz, aleluia, vai ser Deus, que quando chega perto da casa do pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o pai, ele já está esperando, e de longe a Bíblia diz que ele olha e vê que o seu filho vai vir chegando. A Bíblia diz que ele corre e abraça o seu filho, aleluia, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele não rejeita o coração aquebrantado, ele não rejeita aquele coração, aleluia, louvado seja Deus, que se arrepende e chega até o Senhor e pede perdão. Aquele jovem, irmão Antônio, ele teve a humildade. Aquele jovem, ele teve uma simplicidade. Aquele jovem, ele não chega e diz: pai, eu voltei de novo, agora eu quero requerer o meu lugar, a minha parte que eu tenho na casa. Porque filho é filho, irmão.
Filho é filho. Você tem 3 filhos, aleluia, louvado seja Deus. Se 2 é obediente e 1 não é obediente, mas todos 3 é teu filho. Todos 3 têm o mesmo direito, mesmo fazendo aquilo que você não gosta, mas ele continua sendo filho. Aleluia, aleluia, bendito e engrandecido é o nome do Senhor. E ele chega, aleluia, louvado seja Deus, e ele conta com a humildade, com a simplicidade, e diz: Senhor, eu pequei contra o céu, Senhor, e também pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero que você me receba mesmo como um dos teus trabalhadores. Eu quero estar na casa, eu quero estar perto de ti, eu quero fazer a tua vontade. A Bíblia diz que ali, meus irmãos, o pai ele abraça o filho. Ali, aleluia, vai ser Deus, o pai ele abraça o filho, ele chama ali, aleluia, vai ser Deus, os serviçais, e começa a dizer: traz uma melhor roupa, traz um melhor calçado, bota um anel no dedo dele, pega um bezerro cevado e mata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o meu filho estava perdido e agora ele reviveu, aleluia, bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Todos nós, aleluia, nós vivíamos perdidos, nós vivíamos distanciados, aleluia, louvado seja Deus, da presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram, todos extraviaram, e todo estava instituído da glória de Deus, era todos. Aleluia. Mas Deus ele olha, aleluia, louvado seja Deus, para a terra e vê que ninguém é justo, todos eram pecador, ninguém, aleluia, louvado seja Deus, podia ter o poder de me salvar ou te salvar. Mas aí Jesus estava lá no trono e disse: Pai, envia a mim. Esse é o nosso Deus, irmão. Deus todo-poderoso, Deus zeloso, um Deus de poder que foi entregue o poder do céu e na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que ali o pai começa a se alegrar, começa a fazer uma grande festa, começa a fazer um grande banquete. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que o mais velho vem chegando e de longe ele começa, aleluia, louvado seja Deus, ouvir a festa, ouvir os cânticos, ouvir as alegrias, e ele começa a dizer: o que está acontecendo? Aleluia, Deus. O que está acontecendo? O que é isso? O serviçal diz: ei, sabia não? O teu irmão voltou. O teu irmão, aleluia, louvado seja Deus, voltou, aleluia, louvado seja Deus, para casa. E quando ele chega, ele devia se alegrar com o irmão que volta. Ele começa a argumentar com o pai: pai, o meu irmão, o teu filho, ele pega a metade das coisas e joga no mato, destrói tudo, e agora volta e você faz esse banquete, enquanto a mim que estava contigo, nem um cabrito você nunca me deu para se alegrar com meus irmãos, para se alegrar com meus amigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, amados irmãos, tem pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que está distanciado de Deus, que está, aleluia, louvado seja Deus, aí no mundão, e quando volta para casa, a igreja devia apoiar, abraçar, aí começa a criticar. Começa, aleluia, louvado seja Deus, a machucar, começa a humilhar, começa a afrontar. Aí a pessoa diz: eu estava lá no mundão, eu volto para casa, o que eu recebo é isso? Eu estava servindo coisa ruim e agora quero servir a Deus, e o que eu recebo é apontação, o que eu recebo, aleluia, louvado seja Deus, é humilhação, o que eu recebo, aleluia, louvado seja Deus, da parte daqueles que era para me amar, daqueles que era para me apoiar, daqueles, aleluia, louvado seja Deus, que era para me ajudar, eu recebo jugo. É isso que a igreja, aleluia, louvado seja Deus, está precisando no dia de hoje, irmão. É amar, aleluia, louvado seja Deus, é respeitar, é apoiar, é abraçar, não importa o grau do teu erro, não importa o grau do teu pecado, porque quem justifica é Deus, irmão. É Ele que justifica, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso pagar pelo teu pecado, e nem tu pode pagar pelo meu pecado. O Senhor já aniquilou na cruz do Calvário, quando Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, olha para cima e disse: Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está consumado na cruz. Eu não errei, eu não falhei, eu fui até o final.
crucial e morri ali no madeiro, para que a humanidade venha ter salvação. Foi para isso, irmão, que o Senhor nos levantou, irmão. Foi para isso que o Senhor nos levantou. O Senhor não nos levantou para nós ser acusador, irmão. O Senhor não nos levantou para nós ser pedra de tropeço para os outros irmãos, porque a Bíblia diz que ai daquele que se via, aleluia, vai ser Deus, de pedra de tropeço para o seu irmão, melhor que ele nem tivesse nascido. A Bíblia Sagrada, irmão, ela é um instrumento que não basta tu ler. Tu tem que ler, tu tem que entender, tu tem que compreender, aleluia, vai ser Deus, e obedecer. Porque não adianta só ler, irmão. Ler é fácil, ler é a coisa mais fácil que tem. Agora tu entender, aleluia, vai ser Deus, o que a Bíblia quer te revelar, aí é outra coisa. Tu compreender como tu tem que se comportar é outra coisa. Tu obedecer da forma que Deus te chamou é outra coisa, irmão. E isso é um processo. Eu lembro quando eu cheguei na Carnaúba, irmão, eu ficava lá nas últimas cadeiras, e ali eu prestava atenção como era que uma pessoa trazia uma saudação. Eu sabia quando eu ficava marcando quantos minutos era uma saudação, o como era que a gente se comportava dirigindo o culto, como era, aleluia, vai ser Deus, que a gente fazia uma abertura do culto. Eu ficava lá atrás só analisando, porque o Senhor tinha me feito uma promessa, que um dia me levantaria como ministro da palavra de Deus. Pastor Flávio, ele me separou para obreiro. Eu passei 10 anos sendo auxiliar, 10 anos sendo auxiliar. Depois fui separado para o diaconato, aleluia, vai ser Deus, e depois para o presbitério, quando foi para me assumir, aleluia, vai ser Deus, uma congregação. Mas eu me sinto, amados irmãos, como se fosse ainda um obreiro, aleluia, vai ser. Isso não sobe para a minha cabeça, aleluia, vai ser o nome do Senhor, porque a consagração, cada consagração que eu recebo é uma responsabilidade a mais aonde o Senhor me entrega. Tem pessoas que pensam, irmão, que ser presbítero é ser inchado. Tem pessoas que pensam que ser diácono é ser intocável. É não, irmão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, maior é a responsabilidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E isso, aleluia, vai ser Deus, para a glória de Deus. Eu cheguei ao presbitério, mas se fosse para mim ser auxiliar ainda, mas servindo ao Senhor com dignidade, com honestidade, para mim estava bom. Aleluia, Jesus. Porque quando nós chegar lá no céu, irmão, não é a nossa credencial que nós vamos mostrar ao Senhor. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados conforme as vossas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é eu chegar, pastor, Senhor, está aqui a minha credencial, fui presbítero lá eu fui dirigente de congregação, lá eu preguei, lá eu ganhei alma para o teu reino, lá eu fiz isso, lá eu fiz aquilo. Aí o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai olhar abertamente, é a Bíblia que diz: apartai de mim, vos maldito, porque eu não te conheço. Aleluia. Porque enquanto tu estava lá, tu pregava, mas tu praticava iniquidade. Enquanto tu estava lá, tu ganhava alma para o reino do céu e não ganharia a tua própria alma. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmão, quero ser grato a Deus por tudo, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor tem feito. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o pai olha para aquele filho mais velho e diz: ei, tu sempre esteve aqui comigo e nada te faltou, mas ele estava perdido, ele foi achado e ele reviveu. A partir de hoje, aleluia, louvado, bendito seja o nome do Senhor, ele vai se integrar naquilo que nunca era para ele ter saído. Então essa foi a mensagem que o Senhor tocou no meu coração. Eu saí, andei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas nunca eu esqueci esse ministério. Eu nunca esqueci, aleluia, louvado seja Deus, da promessa que Deus me fez. E eu nunca esqueci da pessoa que me instruiu, que me ensinou para que eu chegasse até aqui. E aqui já quero agradecer minha rica oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia, louvado seja Deus. O pastor Flávio vai encerrar agora em nome de Jesus, uma pregação maravilhosa para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Deus fiel, Deus soberano. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós iremos chegando no final do culto, agradecendo a... Amém. Sim. Pronto. Agradecendo a Deus por esse momento, né, que Deus nos concedeu, e aos irmãos que Deus trouxesse este lugar. Nós temos orado, eu oro toda a madrugada, nas minhas orações no decorrer do dia, pela obra de Deus, aqui, Pentecostes, Carnaúba, Cacimba. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode fazer, quem faz é o Senhor. E evangelizar, a gente batalha, né? Pregamos o Evangelho, convidamos alguém que cruzamos no caminho, falamos de Jesus, a semente fica semeada, mas o amanhã virá e é Deus quem vai trabalhar. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida do Landim, sua família, sua esposa. É bom que ela esteve aqui domingo, hoje 8 dias. Já que o Valério perguntou como é o nome da esposa do meu Landim, aí eu olhei para ela, quase que eu não lembrava. Aleluia. E os irmãos que vieram de outra igreja estão se retornando à igreja Moriá, onde sua esposa, ele me falou que a Paula e a sua irmã também. Nós ficamos felizes e Deus fica feliz também. Convido os irmãos para que venham até aqui à frente, a gente vai orar por vocês. O irmão Dione já confessou Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, Deus de infinita bondade, queremos, Senhor, te apresentar esta família. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, contemplar suas vidas, Senhor, e conceder bênção sobre bênção. Meu Deus, que sejam bênção em nosso meio. Meu Deus, que eles sejam abençoados em nosso meio. Haja, Senhor, prazer, alegria de estarmos reunidos para te exaltar, para te glorificar. Meu Senhor amado, te peço, Pai, vai trabalhando em cada coração, vai, Senhor, operando, Deus, o teu milagre, o teu mover. Seja, Senhor, essas vidas preciosas diante dos teus olhos, que juntos possamos, Senhor, caminhar, congregarmos como igreja do Deus vivo. Pai Santo e Justo, abençoa maravilhosamente. Nós te oramos por fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a escala semanal e depois faremos a oração final. Amém? Irmã Jaqueline. Olha a escala.